Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 13ª lição desse trimestre, estudando sobre Êxodo e Levítico, com o tema Vivendo uma Vida Santa. E o texto da leitura em classe está no livro de Levítico, capítulo 18, do verso 19 ao capítulo 19, ao verso 2. E os tópicos que nós vamos abordar são eles: primeiro, leis diversas; segundo, as festas judaicas; e terceiro, obediência gera bênção. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 18 ao 27 do Levítico, que somados a esse comentário, certamente o nosso índice de crescimento e conhecimento na palavra de Deus ainda será muito maior. Nós temos como objetivos nesse comentário desejar uma vida santa. Em segundo lugar, praticar os princípios da palavra de Deus. E por último, perceber os privilégios que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para você que já é inscrito no canal, eu quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade de podermos estar juntos nesse momento. Também quero agradecer a você que tem compartilhado o nosso link e vai continuar compartilhando. Deus te abençoe e recompense. Muito obrigado, Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito no canal, se você quiser fazer isso agora e nos ajudar para que juntos possamos levar essa palavra de Deus a mais alguém que precisa ser alcançado por essa graça, também seja bem-vindo e certamente ficarei grato a Deus pela sua vida e juntos nós vamos prosseguir levando essa palavra de Deus para mais alguém que precisa ser alcançado. Portanto, para todos vocês que me acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário de hoje, começando pelo primeiro tópico sobre leis diversas. No início desse comentário, o autor já diz que quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. E essa máxima, ela se encaixa muito bem em Israel, porque nesse momento do histórico que nós estamos estudando, Israel estava tendo o privilégio de receber no meio deles o tabernáculo, onde Deus promete ao seu povo que a sua presença estaria ali diuturnamente no meio deles. Portanto, o que Deus está exigindo é que Israel retribua, vivendo agora uma vida santa diante de Deus. Leis diversas. A santidade que Deus estava exigindo para Israel é um atributo moral e, portanto, afeta tanto o comportamento como o caráter de qualquer pessoa. Nada fica de fora. O nosso comportamento e o nosso caráter, eles precisam ser santificados diante de Deus. Nós não podemos nos comportar de uma forma dizendo que simplesmente o nosso caráter é que é santificado, mas o nosso comportamento a gente pode se comportar de qualquer jeito. Ou quem sabe a gente dizer assim, não, o meu comportamento é esse, mas o meu caráter é santificado. Também não existe. Nosso caráter e nosso comportamento precisam ser santos diante de Deus. Era isso que Deus queria. Tanto o caráter de vocês, quanto o comportamento de vocês, eu preciso que vocês sejam santos, porque eu vou estar no meio de vocês. Vocês vão ter o privilégio de estar diuturnamente, a hora que precisar de mim, eu estou aqui. Começa o texto falando no capítulo 18 de Levítico, no verso 19 ao verso 24, Deus mostrando ao seu povo que qualquer um homem que se deitasse com outro homem, como se fosse mulher, isso seria abominável aos olhos de Deus. E por que que Deus está então exigindo isso de Israel? Porque Israel estava indo morar em Canaã, e os moradores de Canaã, e que alguns deles ainda iam estar lá no meio de Israel, o padrão moral e desses habitantes da terra de Canaã, eles eram reprováveis e inaceitáveis diante de Deus. Essa é a palavra. Deus não aceitava, Deus reprovava. E o que era que Deus queria? Deus queria que Israel não copiasse. Não copia essa ética, essa moral, esse caráter deles aí, não copia nada deles. Eu quero você diferente. O objetivo de Deus era que Israel fosse um povo diferente, que onde eles estivessem ou por onde eles passassem,
manifestassem a glória, a presença de Deus por onde eles passassem. Por isso que Deus vai, então, exigir nesses mandamentos de que eles não vivessem como viviam os moradores de Canaã, com um padrão de vida completamente reprovados por Deus. E ele começa então falando sobre o casamento, porque o casamento, como instituição social, é altamente valorizado nas Sagradas Escrituras e ele é tido como, por exemplo, uma pedra fundamental das demais estruturas de toda a sociedade. Toda a estrutura da sociedade, se tirar a base, o casamento, a família, desmorona tudo. Os países que desmoronam, que acabam com a base familiar, desmorona toda a ética, desmorona a moral, desmorona tudo. Por isso Satanás às vezes luta tanto para que a família não prevaleça dentro daquele propósito de Deus. E observando esse comentário, a intimidade sexual, Deus... Por que Deus estava trabalhando isso? Pastor, tem alguma coisa errada com a intimidade sexual? Não. A intimidade sexual entre um homem e uma mulher que vive casado legalmente, sem traição, sem prostituição, é uma bênção diante de Deus. Foi por isso que Deus fez Eva e entregou para Adão, para que eles se completassem, eles vivessem uma alegria, uma harmonia. Aquilo ali não tinha nenhuma censura diante de Deus, não tinha nenhum pecado diante de Deus, era bênção, era para completar um ao outro, trazer alegria e satisfação um para o outro. Mas o que acontece aqui é que Satanás, como ele é um mestre da deturpação, ele pega então esse relacionamento saudável, legal que Deus dá ao homem e ele deturpa, fazendo o quê? Fazendo com que o homem tenha sentimento por outro homem, e aí é quando surge essa palavra, o homossexualismo, um homem que tem desejo por outro homem ou que se deita na cama com outro homem como sendo mulher, e daí surge essa situação. Deus então estava pedindo ao seu povo que eles não se misturassem, que eles não praticassem tanto do homossexualismo como da bestialidade e como a prática da feitiçaria. Como é que era a bestialidade? A bestialidade é um homem ou uma mulher que se deita com um animal como se sendo uma pessoa. Tem o ato sexual com um animal como sendo uma pessoa, um homem com um animal ou uma mulher com um animal. É o bestialismo, ou bestialidade. Mas também tinha uma outra prática da feitiçaria, que era que alguém que já morreu, e lá os médiuns então incorporavam para dizer que aquele alguém que morreu, ele incorporou agora numa outra pessoa e veio aqui para ter um relacionamento sexual com alguém que estava vivo aqui ainda. Então existia essa prática também em Canaã. Ou seja, a prática do homem que se deitava com outro homem, do homem que se deitava com animal e do homem ou de uma mulher que se deitava com uma pessoa que dizia que já tinha morrido e agora estava voltando para manter relações sexuais. Era um negócio, era terrível. Por isso que Deus estava dizendo, essas práticas, elas são abomináveis para mim, eu não concordo, eu não quero o meu povo desse jeito. Aí temos o perigo da idolatria. Por que a idolatria? O Senhor pede, olha, se livre dos ídolos, não tenham ídolos, não se curvem diante dele. Porque a idolatria, ela implica em adorar não só uma imagem. Ah, pastor, mas será que tem crente idólatra? Às vezes tem, às vezes na igreja tem crente idólatras. Como assim? Como é que pode um crente adorar a Deus e ser um idólatra? Deixa eu te falar à luz desse texto. O escritor João diz aos seus leitores, no capítulo 5, o verso 21 da sua primeira epístola, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Por que isso? Porque a idolatria moderna, meus queridos irmãos, ela é bem mais sutil e mais perigosa do que qualquer coisa. Ou seja, qualquer item, qualquer objeto que ocupe o nosso coração mais do que a Deus se torna já uma idolatria. Se eu, vamos dizer assim, eu adoro, para mim, minha esposa, ela é muito mais preciosa para mim do que Deus, ela está se tornando uma idolatria para mim.
Ou meu esposo, para você que é mulher. Ah, meu esposo, ele é meu ídolo, para mim ele é meu tudo. Às vezes a gente usa até essa expressão, né? A gente brincando por aí e tal, diz, ai meu tudo, ai que tudo, essa coisa toda de marido e mulher. Mas na verdade, meus irmãos, é um sentimento de brincadeira, de íntimo, de amor e tudo, de recíproca ali, de amizade. Mas na verdade, o meu coração e o seu coração não deva ter nada da vida que tome o primeiro lugar dele. Qualquer coisa que tome o primeiro lugar diante de Deus, passamos a ser um idólatra. Se eu amo mais o meu carro do que a Deus, se eu amo mais a minha casa do que a Deus, se eu amo mais o meu dinheiro, é um negócio sério, né? Mas se eu amar mais o meu dinheiro do que a Deus, eu estou me tornando um idólatra. E aí, nessa situação, existe às vezes muitos crentes, né? Que adora tanto o dinheiro que o dinheiro passa a ser, então, o seu ídolo. O ídolo moderno são disfarçados, porém, eles cumprem o mesmo papel que cumpriam os ídolos no passado. Então, devamos ter cuidado com isso. Às vezes, esse ídolo moderno, que é o dinheiro, que é o poder, que é o status, que é a fama, que é a glória, às vezes a gente sacrifica a vida, sacrifica a família, tudo por causa desse ídolo mamon, como diz a palavra do Senhor. Então, precisamos ter cuidado com isso. Agora, o texto vai falar sobre as leis sociais. O que eram as leis sociais? Baseado no Levítico 19, verso 13. Ele está dizendo, não oprimais o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, terminou de trabalhar o dia, paga, não deixa para pagar o cara no outro dia. Ou seja, o Senhor Deus estava se preocupando porque Israel, quando chegou no Egito, ele chegou debaixo da bênção. José estava vivo, escolheram a melhor terra, bota os caras lá na terra de Gósen, terra que vai produzir, tá bom, para criar o gado, pasto à vontade. Mas depois é que eles começam a sofrer. E o que ele sofreu foi terrível. E Deus agora está dizendo, olha, eu não quero que vocês tratem as pessoas como escravos, até mesmo os estrangeiros. Aí o que Deus está exigindo deles aqui nessas leis? É que o surdo que tivesse no meio deles, eles não amaldiçoassem o surdo. Não, amaldiçoar, ele não está ouvindo mesmo. Não, não amaldiçoe o surdo, ele é indefeso. Ah, o cego, vou botar uma pedra no meio do caminho dele. Não, bota a pedra, ele também é indefeso. Ah, esse velho já não está servindo mais, ele está incomodando. Esse velho já é para nós, é um obstáculo, ele é um embaraço, ele é um impedimento. Deus está dizendo, olha, ele está indefeso. Um estrangeiro, esse estrangeiro, para mim, ele cheira mal. Eu não gosto de estrangeiro. Olha, ele também é indefeso, ele está chegando, não sabe nem por onde começar. Era isso aqui que Deus estava trabalhando com essas leis de não tratar, de não oprimir. E aquele senhor que tem um dinheirinho, que bota o cara para trabalhar com ele, mas quando chega no final do dia, não, amanhã eu te pago. E às vezes tendo dinheiro no caixa. Deus então está dizendo, olha, trabalhou, dá o dinheiro do cara, ele precisa levar para comprar o pão na casa dele. Então, era isso que Deus estava fazendo. O escritor Tiago chega a dizer no capítulo 5 da sua carta, no verso 4, que é aquele que trata com dureza o contratado, aquela pessoa que trabalha para ele, é como se estivesse tirando uma vida. Porque aquela pessoa está ali trabalhando, às vezes não tem absolutamente nada. Tudo que ele tem é aquele seu trabalho ali. Então Deus estava preocupado com Israel, para que Israel não tratasse as pessoas desta forma, para que os seus idosos fossem bem tratados, para que as suas viúvas fossem bem tratadas, para que os estrangeiros fossem bem tratados. Ou seja, ele estava preocupado para que eles não tratassem o seu povo com a xenofobia, para que não tratasse o seu povo com desconfiança, para que não tratasse as pessoas com antipatia, ou mesmo tratasse as pessoas com preconceito, fossem preconceituosos em algumas situações. Era isso, essas leis sociais, era exatamente isso, baseado lá no 8º mandamento, quando diz, não furtarás o teu próximo, né? Não furtarás o boi, a cara, enfim, o 8º mandamento. Uma sociedade que não respeita os mais velhos e vendo eles como, quem sabe, como defasados, ou como estorvo, ou como impedimento, né, ou como obstáculos, essa sociedade é uma sociedade reprovável e sem a bênção de Deus.
Queridos, que jamais isso aconteça no nosso meio, de sermos uma sociedade, mesmo entre nós os cristãos, reprovados diante de Deus por causa das nossas atitudes, de quem sabe achar que nós somos o bambambam, de que nós somos o último biscoitinho do saco e que as pessoas à nossa volta a gente trate com desprezo ou mesmo com preconceito de que ele é inferior a mim, eu sou melhor, eu não me troco por ele, enfim, coisa assim desse tipo. Que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja foi chamada para cuidar e honrar a todos, mas principalmente os mais pobres. Era isso que Deus queria para Israel. Olha, vou cuidar de todos vocês, mas que vocês cuidem um dos outros, mas principalmente dos menos favorecidos. Cuidem deles. É o que nós aprendemos aqui nesse texto. Cuidar. Olha, não joga praga para o surdo. Ah, ele é surdo, ele não está nem ouvindo, mas Deus está. O cego, ele não está nem vendo o que eu estou fazendo, mas Deus está. Ou seja, essa era uma atitude de criança. O escritor, por exemplo, Champlin vai dizer que essas pessoas que usam desta forma é como uma criança fazendo uma criancice, tratando o menos favorecido dessa maneira. Vamos então para o segundo tópico que fala sobre as festas judaicas. E ele começa falando sobre a Páscoa e a festa dos pães asmos. Sobre Páscoa nós já conversamos em outros vídeos passados, porque a Páscoa ela dava início ao calendário religioso de Israel, né? Quando o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, naquela noite da 10ª praga lá no Egito, e o Senhor diz, olha, hoje começa um novo ano para vocês, uma nova data, esse é o ano religioso, é o ano que vocês daqui para frente vão celebrar cada dia, nesse mesmo dia, todo ano, vocês vão celebrar esse dia. Então, Israel trabalha com esses dois calendários, o calendário religioso e o calendário civil. Essa festa da Páscoa, ela é feita então no início do calendário religioso, comemorando a libertação deles quando saíram do Egito. E assim que termina a festa da Páscoa, todo aquele ritual da morte do cordeiro, comendo com sua família e tudo, depois que termina a festa da Páscoa, então emendava a festa dos pães asmos, que depois essas duas festas ficaram unidas em uma só, se tornaram uma só. Tanto a festa da Páscoa quanto o pães asmos se tornou uma só festa para Israel, marcando assim então o dia da vitória deles saindo do Egito para voltar para vir para a terra de Canaã, para chegar na sua casa, na sua terra natal, onde Deus estava prometendo. Depois ele fala sobre a festa das primícias e a festa de Pentecoste. Festa da primícia. Deus estava exigindo deles que quando eles fossem fazer a sua colheita, o primeiro fecho, a primeira produção, eles deveriam escolher o melhor ali daquela primícia e trazer ao templo, para o sacerdote, lá no tabernáculo, para o sacerdote abençoar. Essa era uma oferta para o sacerdote, mas para que ele abençoasse também a sua produção. E ainda mais, nenhum israelita deveria comer absolutamente nada da sua plantação sem antes trazer para receber a bênção do sacerdote. Ele trazia a primícia, recebia a bênção e em paga disso Deus estava garantindo, diante dessa primícia eu abençoarei toda a sua colheita. Eu recebo, santifico a primícia e santifico toda a tua colheita. Era isso que acontecia. Por isso que Deus estava pedindo. Deus não estava pedindo nada demais. Quando Deus pede algo da gente, Ele não está pedindo nada demais, sem saber o que está fazendo. Não. Tragam para mim, obedeçam trazendo a primícia para mim e eu abençoo o resto da produção. Era isso. Fácil de entender. Então Israel trazia aquela primícia para Deus e Deus dizia, garantida colheita para vocês. Quando terminava a colheita, então, dos cereais, do trigo, da cevada, ia começar, então, a colheita da uva. Então, nesse meio, mais ou menos aí 2 meses que terminava, eles faziam uma outra festa. 50 dias, o escritor diz. 50 dias depois, é o que está registrado também na Bíblia, eles voltavam para fazer a festa do Pentecoste. O que era a festa do Pentecoste? Terminei a colheita foi boa, foi maravilhosa, foi muito fruto, foi muita coisa boa. Produziu-se farinha de trigo
E essa farinha de trigo que eles produziram, sabe o que eles faziam? Eles tiravam o melhor dessa farinha e levavam para oferecer sacrifício a Deus. A primícia era dizendo: Senhor, nós estamos trazendo aqui a nossa primícia para que o Senhor abençoe a nossa produção. Mas agora na festa do Pentecoste, eles estão dizendo: Senhor, nós estamos já trazendo uma prova de que a nossa produção, a nossa colheita foi nota 10. Está aqui, do melhor que nós tivemos, nós trouxemos para ti. Isso era o que acontecia na festa de Pentecoste. Festa da primícia, trazer o fruto primeiro e receber a bênção. A garantia de que a colheita ia ser boa. E a festa de Pentecoste é reconhecendo: olha, Senhor, muito obrigado, minha irmã, a colheita foi nota 10, está aqui o fruto, está aqui a farinha. Aí chega a festa, então, da trombeta e do tabernáculo. Essa festa da trombeta era no primeiro dia do ano civil, não do ano eclesiástico, lá, do ano religioso. Ano religioso é lá a Páscoa. Mas a trombeta é no ano civil. Para quê? Eles se reuniam, era um feriado, se reuniam, ninguém trabalhava, era um feriado, era trombeta tocando aí para tinir os ouvidos, trombeta para todo canto, no chifre de carneiro, e o pessoal adorando e celebrando a Deus. Essa festa era para agradecer a Deus pela entrada do novo ano que estava acontecendo. Todo mundo celebrando, jubilando, porque o ano está começando, mas também... não só isso, a festa da trombeta era como uma prévia, como um esquenta para o dia do Yom Kippur, o dia do perdão que ia acontecer. É isso mesmo, o dia do perdão, lá no dia 10, lembra? Estudamos no vídeo passado. No dia 10 desse mês era o dia do perdão do Senhor, onde o sacerdote reunia toda a nação e confessava diante de Deus os pecados de todos e recebia o perdão para todo mundo. Ou seja, um ano garantia de perdão de tudo que ficou para trás, tudo perdoado, e agora segue o novo ano. Era isso aí, a festa da trombeta. Ou seja, agradecimento, mas ao mesmo tempo convocação. Gente, dia 10, dia 10, nós estaremos aqui, todo mundo, todos aqui, para que a gente possa entrar na presença de Deus e ter um ano perdoado. Aí chega a festa, então, dos tabernáculos. A festa do tabernáculo era uma festa que eles faziam debaixo de tendas, eles armavam as cabanas e ficavam uma semana lá, dormindo em cabana. Para que isso, pastor? Deixa eu te falar, enquanto a Páscoa era lembrança do êxodo, né, que eles saíram de lá do Egito, então a Páscoa lembrava esse resgate, essa salvação, essa retirada. Já as cabanas lembrava, a festa dizia que lembrava de que no deserto o Senhor cuidou deles. Durante o tempo que eles ficaram no deserto, o Senhor estava cuidando. Então, a festa do tabernáculo era isso, era para dizer: obrigado, Senhor, porque Tu cuidou de nós em todos os momentos. Então, esse era o sentido de todas essas festas. Agora, deixa eu te falar que, finalizando, é importante deixarmos claro que, como cristão que somos, nós não devemos procurar viver ou guardar ou celebrar essas festas. Cristão, mas pastor, mas é tão bonito, o senhor está falando aí, é tão bonito, não dá para a gente fazer? Não. Por quê, pastor? Agora eu fiquei triste. Por quê? Não, porque essa festa, meu irmão, tudo apontava para Cristo, tudo cumpriu em Cristo. E nós, na verdade, nós não precisamos nos tornar judeus para sermos salvos. Nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, nós não podemos dizer assim: tem que ter um lugar sagrado, um lugar que a gente possa ir, chegar lá, Deus está lá, presente dele. Irmãos, aonde eu estiver, aonde você estiver, onde estiver um homem de Deus, um homem santo, uma mulher de Deus, uma mulher santa, um homem, uma criatura de Deus, santo diante de Deus, aí Deus está. Porque Deus está conosco, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o importante hoje é nós entendermos que precisamos viver essa vida de santidade que Deus exigia de Israel. Vamos para o último ponto, que é: obediência gera bênção. Isso aqui é interessante para mim e para você também. Por quê? Porque Israel, o sistema econômico de Israel baseava-se em 3 princípios fundamentais: a terra que pertencia a Deus, os israelitas que eram filhos de Deus, propriedade de Deus, tirado do Egito, e que eles todos eram irmãos e que todos uns deveriam ajudar os outros. Então, é por isso que eles eram grandemente abençoados e são até hoje. O amor ao próximo,
era o que Deus estava pregando e falando para eles sempre, que deveriam amar, não deveriam menosprezar, não deveria oprimir. No segundo subtópico dessa obediência que gera bênção, ele fala sobre o descanso do jubileu, o ano de descanso e jubileu. O ano de descanso era porque cada 6 anos que eles trabalhavam na terra, eles precisavam então parar no 7º ano, não trabalha. É descanso da terra ao Senhor. Eles tinham que crer que Deus ia suprir a necessidade deles. Parava os animais, parava tudo. E eles eram supridos do que a terra produzia mesmo. Produziu aí sem a mão deles. E o Senhor cuidava e cuidava muito bem. Mas tinha mais um detalhe. Se nesse período de 6 anos tem um irmão que passou um perrengue medonho, e sei lá, um estranho lá, um vizinho lá, de alguma tribo, estava querendo extorquir aquele irmão, ou alguém da tribo de Israel mesmo, porque isso acontecia entre eles, e algum judeu, algum israelita daquele, ele então resgatava, ele pagava o resgate, ele tinha esse seu irmão como escravo, ficava sendo escravo dele ali. Mas no 6º ano de escravidão, no 7º ano, que era o ano de descanso, essa pessoa era liberta e não devia mais nada. Vai embora, pagou tudo. Voltava para estacar zero. Mas como eles trabalhavam numa sequência de 7, quando eles inteiravam 7 anos desse descanso, vinha então o jubileu. Esse primeiro descanso era chamado de o ano sabático. 7 anos sabático, então chegava no jubileu, 50 anos. E nesses 50 anos, era obrigado agora, cada um que comprou a propriedade dos irmãos e tal, que já estava ricaço e outro lá pobre, devolvia tudo. Essa era a linguagem de Deus, era o administrativo de Deus. E isso trazia equilíbrio social e econômico para a nação de Israel. Ninguém ficava, por exemplo, podre de rico e outros vivendo na miséria. Não. Deus então zera tudo e começa tudo de novo. Vamos trabalhar de novo. Eles eram irmãos, eram uma nação. Isso é um exemplo muito lindo que nós temos. Mas eu finalizo quando ele fala sobre a bênção da obediência. É que nesse capítulo 26, o escritor fala de que se eles obedecessem, eles deveriam estar tranquilos que na hora de fazer a semeadura, lá pelos meados de setembro a outubro, o verão tivesse como estivesse, eles não deveriam temer, porque Deus ia mandar a chuva a seu tempo. Sabe? Aquela chuva que a Bíblia fala da chuva temporã, aquela chuva que encharca mesmo o solo. Essa chuva viria no tempo certo, e quando chegasse a hora da colheita, que essa plantação começasse a brotar os frutos, Deus mandava chuva novamente, para que a chuva então cuidasse dos frutos, desse qualidade, desse crescimento e eles tivessem uma boa colheita. Deus estava dizendo, se me obedecer, pode ter certeza que não vai faltar chuva na hora da semeadura, nem vai faltar chuva na hora do crescimento e amadurecimento do fruto para ter qualidade do fruto de vocês. Mas tem uma coisa ainda mais que me admira no texto. É que Deus dizia para eles o seguinte, vocês, nesse texto aqui ele diz assim, olha, a bênção seria tanta que a debulha se estenderá até a vindima e a vindima até a sementeira. O que é isso? Deus estava garantindo que se vocês forem obedientes a mim, quando vocês começarem a colher o fruto de vocês lá em março ou abril, e que vocês deveriam colher a cevada, acabou a cevada, dá um tempinho, colhe agora o trigo, acabou o trigo, dá um tempinho, colhe a uva, acabou a uva, dá um tempinho, chegou a hora de semear de novo. Deus estava dizendo, olha, se vocês obedecerem, a produção de vocês vai ser, sabe como? Vocês vão começar a colher a cevada, antes de terminar, vai chegar a hora de colher o trigo e vocês nem acabaram a cevada ainda. Vai chegar a hora de colher a uva e vocês nem acabaram o trigo ainda. E vai chegar a hora de semear de novo e nem acabaram de colher a uva ainda. Essa seria a bênção da prosperidade que Deus daria se eles obedecessem. Vocês vão ter praticamente 6 meses de colheita. E ainda tem mais, não para bem aí não. O texto ainda diz que se eles obedecessem, essa colheita deles era tão grande que eles iam armazenar 1 ano, armazenar 2 anos, 3 anos, e daqui a pouco seus
galpões não tinha mais como armazenar tanto mantimento. Que eles iam comer o velho, mas daqui a pouco eles iam dizer assim, olha, vamos tirar o velho e botar fora para dar lugar ao novo, porque a produção estava chegando de novo e já não tinha lugar no armazém para guardar. Queridos, quando eu olho para esse texto aqui, esse era o resultado da bênção. Vocês vão produzir tanto que vocês não vão dar conta de colher. E não vão conseguir consumir tudo que a terra vai produzir, que eu vou abençoar vocês. Queridos, eu olho para essa palavra e o desejo do meu coração, com toda sinceridade, é que Deus te abençoe também. E que essa bênção da prosperidade, é bem verdade que nós almejamos o céu e esperamos o céu, esperamos Jesus voltar, mas enquanto Ele não volta, nós estamos aqui. E eu creio que para todos aqueles que são fiéis e obedecem à palavra de Deus, vem essas bênçãos também. Nós temos direito nela também. E que nós possamos ser fiéis a Deus. Nós estamos terminando esses 2 livros, Levítico e o Êxodo. E que lindos livros, que lindas lições nós aprendemos aqui nele. Que possamos viver uma vida de obediência, uma vida de santidade diante de Deus. Deus conhece a mim, conhece a você. Espero poder ter te ajudado, querido companheiro. Espero poder ter ajudado você, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, a todos vocês. Espero que Deus nos abençoe e que, se Ele nos der outra oportunidade, nós estaremos juntos para aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.